uma vez estou aqui prostrado em oração. Vim pedir sua ajuda, sua paz, o seu perdão. A noite vem e eu aqui pensando no que eu vou fazer e pra onde ir. A solidão está batendo em minha porta e dizendo assim que eu não vou conseguir. Não vou desistir, vou lhe pedir. Sare as feridas em meu ser. Somente o Senhor é quem pode curar e restaurar-me, ó Salvador. Por isso eu venho aqui te pedir um pouco mais de atenção. Aceita minha oração, preciso tanto ouvir a sua voz. Mais uma vez estou aqui prostrado em oração. Vim pedir sua ajuda, sua paz, o seu perdão. A noite vem e eu aqui pensando no que vou fazer e pra onde ir. A solidão está batendo em minha porta e dizendo assim que eu não vou conseguir. Não vou desistir, vou lhe pedir. Sare as feridas em meu ser. Somente o Senhor é quem pode curar e restaurar-me, ó Salvador. Por isso eu venho aqui te pedir um pouco mais de atenção. Aceita minha oração, preciso tanto ouvir a sua voz. Não vou desistir, vou lhe pedir. Sare as feridas em meu ser. Somente o Senhor é quem pode curar e restaurar-me, ó Salvador. Por isso eu venho aqui te pedir um pouco mais de atenção. Aceita minha oração, preciso tanto ouvir a sua voz. Bom dia, irmãos. Deus nos deu um bom sábado e bênçãos especiais nesse dia, amém? Desejo que o Espírito Santo de Deus permaneça entre nós, possa falar ao coração de cada um também desta igreja e sejamos e saiamos daqui abençoados e guiados pelo Espírito de Deus, amém? Estou vendo que o departamento de mordomia está muito prestigiado aqui na igreja, hein? Olha, pastor Luiz Mário, pastor Jean, não é? Vieram aqui esse ano. Louvado seja Deus, porque é uma igreja que dá ênfase em todos os assuntos. E a mordomia cristã, às vezes, é um assunto que não é dos mais falados na igreja, não é? Às vezes a gente fala de tantos assuntos na igreja e nesse aspecto da mordomia cristã, às vezes somos mais tímidos, mas é um assunto tão importante quanto muitos outros assuntos importantes da Bíblia. Aliás, é um assunto essencial
no aspecto de comunhão, adoração e fidelidade a Deus. Parabéns, irmãos, pela igreja, pela iniciativa da igreja em avançar, em tornar esse templo melhor ainda do que ele já é, climatizando essa igreja. E eu quero falar para os líderes da igreja e para a igreja que nós, como associação, vamos ajudá-los, tá bom? Então, arrancamos como igreja, a associação quer apoiar as nossas igrejas e nós vamos ajudá-los para que possamos brevemente já ter algo a mais também nessa igreja. Louvado seja Deus e parabéns a vocês. E parabéns por algo a mais. Parabéns porque, irmãos, olha, se tem uma igreja no nosso campo, entre outras, que consegue fazer todas as coisas e ainda entregar, não é a palavra, 11 e 10, olha, parabéns, irmãos. Isso é fruto de uma administração, assim, tremenda aqui na igreja. Há alguns dias, né, eu comecei a pregar, era quase 10 para meio-dia. E o ancião me falou assim, olha, pastor, você, assim, aqui tem senhoras que precisam ir para casa, preparar o almoço, tenta terminar meio-dia. Eu falei, tá bom. Abri a Bíblia, li um verso da Bíblia, falei umas palavrinhas, irmãos, Deus lhes abençoe e vamos para casa, né? Mas olha, parabéns, isso é fruto de uma boa administração, é fruto de uma igreja inteira, louvado seja o Senhor. Deus lhes abençoe. Irmãos, vamos à Bíblia? Romanos capítulo 7. Eu sempre tento, irmãos, criar assim, Tento, fique bem claro isso, criar um jeito mais atrativo para falar sobre mordomia cristã. E vou tentar hoje falar sobre mordomia cristã, mas sobre um drama da vida cristã. Sobre algo que certamente você vive, que você também tem enfrentado e que não é uma coisa nova. E você vai ver. O apóstolo Paulo já sofria com esse drama. E nós vamos tentar, nesse drama, encontrar a lição que Deus tem para a nossa vida hoje. Romanos capítulo 7, o verso 12, e depois nós vamos ler. Som. Vamos ler o verso 12 e depois pulamos para o verso 15 em diante. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Saulo era um jovem talentoso. Saulo era um jovem promissor, muito bem educado. Estudou nas melhores escolas rabínicas da época. Era um jovem que os líderes olhavam para ele e já viam nele um grande líder, porque Saulo era um grande líder e tinha esse dom dado por Deus. Ele era um jovem que era guardador da lei.
E a Bíblia diz que ele, quanto à lei, era irrepreensível, ou seja, ninguém conseguia ver falhas naquele jovem. Quanto àquele conjunto de leis que o homem criou para tentar melhorar a lei de Deus, Saulo era irrepreensível. Sabe, irmãos, que entre umas dessas ações do homem, não é? Era pecado você cuspir na terra no dia de sábado, porque eles pensavam que você poderia estar arando a terra, cultivando a terra, não é? Para crescer alguma coisa precisa de sol e de chuva, e cuspir no solo no dia de sábado era trabalho, era algo estranho, não é? Você poderia andar cerca de 1000 passos no dia de sábado. Imagine a cena, você andando 1, 2, 3, feliz sábado. Não vou dar o 4º passo para economizar, viu, irmão? Então, veja, eram coisas que o homem inventou, mas ainda assim, Saulo era irrepreensível, talentoso, dinâmico, inteligente, prestativo. E ele dedicou-se agora a perseguir os cristãos. E perseguir os cristãos na época era tido como ser zeloso na causa de Deus, de acordo com a igreja constituída na época e a liderança constituída na época. Seguir a Cristo não era bem visto. Então Saulo, zeloso, talentoso, inteligente, promissor, agora queria perseguir os cristãos. E perseguir os cristãos era um sinônimo de status diante da igreja da época. E Saulo começou como ajudante, segurando as vestes dos líderes que apedrejavam a Estevão. Ao apedrejarem Estevão, o rosto de Estevão demonstrou a plenitude da ação de Deus na vida dele. Saulo viu que o rosto de Estevão refletia algo diferente, que ele estava parecendo verdadeiramente um anjo de Deus, e aquilo impressionou a Saulo. O Espírito de Deus tocou no coração de Saulo, mas Saulo viveu por alguns dias aquele drama, aquelas cenas, né, ali de Estevão sendo morto, vinham à sua mente, mas Saulo logo tratou de esquecer aquilo tudo, e ele foi mais zeloso em perseguir os cristãos. Os cristãos tinham medo de Saulo, um medo terrível, porque sabiam que Saulo, ele não tinha hora. Saulo perseguia o dia inteiro, entrava a noite adentro, surpreendia os cristãos de madrugada. O Saulo não era preguiçoso, não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha descanso, e Saulo era perseverante em perseguir. Os cristãos tinham que estar atentos o tempo todo, porque Saulo também era cruel. Ele aprisionava os cristãos, ele algemava os cristãos, ele autorizava chibatadas nos cristãos, e os cristãos saíram, começaram a sair de perto de onde estava Saulo. E numa dessas, cristãos foram para Damasco. E o cristianismo começou a crescer ali. Então, os líderes da época diziam: Saulo, nós precisamos exterminar os cristãos, exterminar, acabar com eles. Eles são uma febre, uma peste, e eles crescem. E Saulo se encheu daquele zelo que ele pensava ser de seguir a obra de Deus. Ele falou assim: deixa que eu vou para lá e vou acabar com a vida deles. E Saulo foi. E quando foi, ele cheio de pompa, cheio de intenções, cheio de planos, de sonhos: vou perseguir os cristãos e vou fazer isso, os meus métodos vão ser esses. E então Cristo encontra com ele: Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo agora passa a se chamar Paulo, e ele se torna um discípulo, um apóstolo valoroso na causa de Deus, um grande líder na causa de Deus, pregador. E aí agora aquele zelo, aquela força que ele tinha, era toda empregada para pregar a palavra de Deus. Não tinha hora, não tinha distância, lugar, e falava do amor de Deus. Pessoas aceitavam a Cristo.
Era visível a ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, ninguém tinha dúvidas disso. A princípio até tinha um pouco de medo, mas depois, com a solidez do cristianismo do apóstolo Paulo, ninguém tinha dúvida. Saulo, um homem de Deus, um pastor de Deus, um apóstolo de Deus, um homem que demonstra a plenitude do Espírito Santo, esse homem é de Deus, esse homem é fantástico. Mas aí o apóstolo Paulo, nesse verso, ele diz assim: eu não consigo fazer o bem. O bem que eu gostaria de fazer, não faço. Agora o mal que eu não quero, faço. O que está acontecendo comigo? Porque aqui dentro eu tenho desejo de seguir a lei de Deus, mas eu vejo que tem uma outra lei guerreando aqui dentro de mim, e isso é o pecado que habita em mim, guerreando contra a lei de Deus. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Olha o drama do apóstolo Paulo. Alguém que estava acima de qualquer dúvida de ser um exemplo, um apóstolo, um líder, um cristão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz: eu não consigo fazer o bem. Agora o mal que eu detesto, que eu não prefiro, esse eu faço. O que está acontecendo? Miserável homem que sou, quem pode me livrar dessa maldição, desse drama, desse sofrimento que eu estou vivendo? Quero fazer o bem, faço o mal. Vou pregar na igreja, saio da igreja, minto. Quero ser fiel a Deus no meu dízimo, separo o dízimo, mas na quinta-feira pego o dinheiro e uso. Eu não queria fazer isso. Eu não queria ter entrado na internet para olhar aqueles sites, mas entrei. Eu não queria ter traído meu esposo, traí. Deus sabe que eu queria acertar, mas eu só consigo errar. Adão e Eva, eles tinham facilidade em obedecer. Aliás, era automático obedecer. Era automático. Assim como respirar. Respirar, nós estamos aqui respirando, mas nós não estamos pensando nisso. Agora até estamos. Mas você está aqui ouvindo, louvando a Deus e respirando. Era automático para Adão e Eva obedecerem. Era automático. Porque eles tinham a natureza da perfeição, perfeitos, não existia o mal, eles não tinham inclinação para o mal de jeito nenhum. Era natural obedecer, era natural acertar, natural adorar a Deus, gostar de louvar a Deus era automático. Só que eles, contrários à natureza, pecaram, escolheram pecar. E depois que escolheram o pecado, apareceu algo que a gente conhece como natureza pecaminosa. Daí para frente, a gente quer fazer o bem, mas só faz o mal. A gente quer acertar, mas sempre está errando. Você quer falar a verdade, quando você viu, já mentiu. Você quer ser honesto, mas acaba preenchendo a declaração de imposto de renda de forma desonesta. É assim. Natureza pecaminosa que está todo dia, está nos poros, é natural pecar. A nossa inclinação é para pecar, é para errar, é para falhar. E o apóstolo Paulo fala assim: eu estou vivendo esse drama. Por que eu estou vivendo esse drama? Como que eu me livro desse drama? E veja, eu poderia falar de muitas coisas, mas queria falar de 2 pontos culminantes que a natureza pecaminosa propõe. Ela propõe muita coisa, mas eu vou falar de 2 tópicos. O primeiro deles é o orgulho. Satanás foi orgulhoso, o orgulho nasceu com ele. Quando começou a entender que a lei de Deus era arbitrária, ruim, que o reino de Deus não era um bom reino, Deus o chama, fala com ele, num momento ele reconhece que estava errado, mas
o orgulho nasceu no coração dele e ele não conseguiu dizer para os anjos: eu estou errado. E então a sua luta se arrinhou mais, foi mais decidido e avançou na ideia de um novo reino, um novo céu. Eu vou estar acima das estrelas dos céus e vou ser semelhante a Deus. O orgulho é algo que a gente nem pensa muito. Você pode excluir um membro da igreja por adultério, por roubo, quebrar o mandamento do dia do sábado, por adorar uma imagem, mas por orgulho. Você já ouviu falar de exclusão de alguém da nossa igreja por orgulho? Não. É sutil. Vem fazendo parte da vida e da igreja. Pessoas que não conseguem pedir perdão. Pessoas que se acham boas demais, talentosas demais. Pessoas que se acham preparadas demais e começam a ver defeitos, começam a desqualificar pessoas, métodos, ideias, porque as suas são sempre as melhores. É uma forma de se enxergar como sendo bom demais. Você está acima da média, está acima de todo mundo. E sabe, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz assim: eu tenho um espinho na carne, a gente pensa algumas coisas, né? Qual era o espinho da carne do apóstolo Paulo? Ele era cego? Ele era gago? Ele era manco? O que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Às vezes eu penso, irmãos, que o espinho na carne do apóstolo Paulo era ser bom demais. O apóstolo Paulo era bom demais, inteligente, preparado, estudou nas melhores escolas, talentoso. Veja que ele não teve muita paciência com João Marcos. Falou: volta, eu não quero mais. Veio, não quero mais. E Barnabé e ele discutiram, falou: não quero. Porque o padrão do apóstolo Paulo era um padrão elevado, bom demais. Pedir ao Senhor, isso era uma luta interior, o orgulho. E talvez essa seja uma luta que você também tenha. Dificuldades em reconhecer os seus erros diante de Deus e da igreja. Dificuldade em aceitar outras ideias. Dificuldade em reconhecer a autoridade da igreja. São pessoas simples demais. Deus vai falar através desse povo simples aqui. Está todo mundo errado, ninguém está enxergando. E o orgulho vai corroendo. E o diabo usa o orgulho porque a natureza pecaminosa está para destruir a sua vida. O diabo quer destruir a sua vida e ele vai usar a natureza pecaminosa e ele vai usar o orgulho para acabar com a sua vida. Outro ponto que o diabo usa muito é o egoísmo, que nasceu também com ele. O egoísmo é, como Ellen White diz, a base do pecado. E eu vou usar 2 tópicos que são importantes, porque o que a gente diz e o que a gente ouve é assim: o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. O diabo vai tentar te destruir através do egoísmo. E no que tange a igreja, nós temos 2 tópicos. Você vem à igreja, você canta, você louva a Deus, você guarda o sábado, mas para alguns há uma dificuldade especial quando se fala de dízimo e oferta. Não, mas eu já adoro a Deus, agora dízimo não. Eu não vou dar dinheiro a pastor, não vou de jeito nenhum. E é uma luta, porque a natureza pecaminosa vai te dizer assim: não faça, não se atreva. E por trás disso, o diabo quer lhe destruir.
Porque a lei é santa, o mandamento santo e bom. Você deve devolver o dízimo. E aí o diabo diz assim, não faça isso, e aí vai mexer com raízes, vai mexer com o seu bolso. E não é fácil, irmãos, não é. Separar o dízimo nos dias de hoje é difícil, não é fácil, só pela natureza espiritual. E as ofertas? Não, a igreja já está bem, eu até vou dar a minha oferta. Só que você não está dando oferta. A oferta, eu saí de casa hoje com a minha oferta planejada. O apelo que a irmã fez não alterou em nada a minha oferta, nada. Nem para mais e nem para menos. Sabe por quê? A minha oferta tem a ver com a minha gratidão e com o meu planejamento com Deus. Aí, eu às vezes, o diabo diz assim, olha, você pode ir lá, mas dê uma esmola. Porque a oferta por impulso é uma esmola de acordo com a Bíblia. A oferta precisa ser perfeita, planejada e sistemática. E o diabo vai usar isso. Orgulho e egoísmo. Ele vai tentar te destruir. Ele vai tentar te arrasar, entre outras coisas. Mas hoje eu estou falando desses dois pontos. Ele vai tentar te destruir, porque ele sabe que você já tem inclinação. Ele só vai te dar o empurrãozinho. Vai, filho, segue por aí. Agora, é verdade que alguns de nós, ou esta igreja, nós resistimos à natureza pecaminosa. E o diabo vem e diz, faz isso. Não, Deus me livre. Eu vou ser fiel a Deus. Não vou ser humilde. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados, eu quero ser humilde, não vou deixar o orgulho impregnar a minha vida de jeito nenhum, nem o egoísmo. E aí você é fiel a Deus. E aí você resiste à natureza pecaminosa. E aí, o diabo desiste ou não? Não. Ele diz assim, não, peraí, você não vai sair ileso assim não. Você não vai. Aí ele muda a estratégia. Ele passa para um segundo estágio de tentação e de percepção. Você está fazendo tudo certinho. Você vem à igreja no sábado, chega no horário, você traz a sua oferta planejada, você traz o seu dízimo, você é humilde, você aceita a liderança da igreja, você é fiel no trabalho, você é fiel com a sua esposa, você é fiel no seu relacionamento, no namoro, no noivado, se mantém puro, você paga as suas contas em dia, e aí você sente um negócio estranho, como se você estivesse errado, como se estivesse faltando alguma coisa, como se você estivesse no caminho errado. Você está fazendo tudo certinho, tudo de acordo com a palavra de Deus, mas seu coração diz que você está fazendo alguma coisa errada. Sabe aquele sentimento estranho que às vezes vem no coração de um vazio, uma tristeza, algo estranho, mas você está fazendo tudo certo. E aí você diz assim, miserável homem que sou, eu estou tentando fazer tudo certo, mas parece que estou fazendo tudo errado. Esse é o segundo estágio que o diabo tem para tentar destruir a sua confiança em Deus. Jeremias 17, versículo 5 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O diabo ele tenta te enganar através do seu coração. O diabo tenta lhe enganar através da sua percepção do que é justo. E você está fazendo o que é certo, devolvendo o seu dízimo, por exemplo, ele diz assim, ó, não devolva mais, rapaz, você está sustentando o pastor aí à toa. Você pode, aliás, dar o seu dízimo como oferta. A igreja está precisando de ar-condicionado, faz isso. Não confie na direção da igreja. E aí ele vai te propor isso, você está vindo no caminho certo e seu coração começa a te falar coisas diferentes.
Mas puxa vida, eu estou fazendo o que é certo. E ao mesmo tempo você está fazendo às vezes coisas erradas. E o seu coração diz assim, você está certo, é isso mesmo. Está todo mundo errado, só você que está certo. O seu coração vai tentar te enganar. O seu coração vai tentar te chacoalhar para o outro lado. Agora, como é que você pode ter segurança de que você está no caminho certo? Só tem um jeito. Comunhão com Deus, adoração com Deus e fidelidade a Deus. A sua vida como cristão precisa de comunhão com Deus, comunhão diária com Deus. Você precisa de comunhão, adoração e fidelidade. E se o teu coração te disser assim, filho, você está errado, você diz assim, diabo, sai daqui, porque eu estou no caminho certo. Sabe quando você tem dúvidas sobre a sua salvação? Você está fiel a Deus, confiante na graça, confiante em Cristo, mas teu coração diz assim, você está perdido, está perdida. Mas você diz, mas eu estou confiante nos méritos de Cristo. Eu sei que em mim não há bem nenhum, mas eu confio em Cristo. E o diabo diz, está perdido, está perdida. Mas eu estou sendo fiel a Deus, está perdido, está perdida. Mas eu não fiz nada de errado, não importa, está perdido assim mesmo. É o seu coração tentando te enganar. É o seu coração tentando te fazer acreditar que Jesus não pode te perdoar, que Jesus não tem poder para resolver, e o diabo está trabalhando. Se ele te arrastar na primeira fase, ótimo, já te arrastou. Se você resistir, ele vai tentar te enganar, através do seu coração. Estou no caminho certo, salvo em Jesus, confiante na graça. Estou em comunhão diária, acordo todos os dias mais cedo, estudo a palavra de Deus, oro, saio para o dia, estou nos cultos na igreja, estou em adoração a Deus ao longo do dia, sou fiel na minha vida pessoal, profissional, religiosa, e o seu coração está te dizendo assim, perdido, diga assim, diabo, eu não estou perdido, sai daqui, você não vai me enganar, não vai usar o meu coração para me enganar, não vai, porque eu estou salvo em Jesus, amém? Estou salvo em Jesus. Agora, se você pensa que está fiel, está na igreja, com um terno bonito, uma roupa bonita, eu estou salvo e não está sendo fiel, é hora de você olhar para o seu coração e dizer, coração, para de me enganar, porque eu não estou salvo coisa nenhuma. Não pode estar salvo se você não está em comunhão, adoração e sendo fiel a Deus. Não tem como, não tem. Como que você diz, eu estou salvo, estou bem, estou vivendo uma vida cristã excelente, mas eu estou em conflito com a palavra de Deus? Como? A mordomia cristã fala de quê? Comunhão na primeira hora do dia, e você precisa disso, saiba disso. Se o teu coração te fala assim, não, deixa para de noite, deixa para quando você chegar em casa, ele está tentando já te enganar cedo, porque ele sabe que ao voltar para casa, você está cansado, vai para a cama, abrir a Bíblia e vai dormir em cima dela. Vou orar de noite, não é? Seu coração às vezes te engana quando o despertador toca, ele fala assim, fica mais 5 minutos na cama. Seu coração tentando te enganar, porque ele sabe que se você se levantar, sair da cama e for para a comunhão, a vitória está garantida em Jesus Cristo. Ele vai dizer, fica na cama aí 5 minutos, aí passa 15, passa 20, e quando você acorda, passou o horário. E aí seu compromisso com o trabalho é certo. Levanta aquela oração, come rapidinho, etc. Alguns anos da minha vida já foi assim. Alguns anos foram de tentar fazer o que deveria ser de manhã à noite. Tragédia. Coração tentando enganar. Esses dias eu falava para um irmão que foi na minha sala,
E eu falava assim: irmão, na sua igreja, inclusive tem acontecido de alguns membros devolverem o seu dízimo como oferta. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: eu também. Sabe por quê? Assim, lá na igreja precisa de tudo, pastor. Lá na igreja precisa disso, daquilo, todo mundo me procura, eu sou o diretor de patrimônio, e não tem jeito, tem que fazer. E aí o que eu faço? Eu tenho que colocar, não tem jeito. Coração tentando enganar. É o coração dizendo: faz assim, não tem jeito. É o teu coração te dizendo assim: filho, você é um bom cristão, você está na igreja, está fazendo melhor, olha que igreja linda, mas o teu coração está te enganando, porque você não está sendo fiel a Deus, não está. Lá na hora você pega uma nota, se dá uma oferta ali e pronto, seu coração está querendo te enganar. Às vezes você está certo e seu coração diz: está perdido. Você está tranquilo, calmo, em paz consigo mesmo, e seu coração está te enganando. Não há outra bússola a não ser comunhão, adoração e fidelidade a Deus. Não tem. Como mordomo de Cristo, eu lhe diria: não deixe o seu coração te enganar. Até quando vai essa luta? Até quando vai essa luta? Até o final. Até o final. 1 Coríntios 15 diz: quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então o que é corrupto se tornará incorrupto. Antes disso, essa natureza pecaminosa vai tentar de tudo para lhe destruir. E o Espírito Santo de Deus está aí para te ajudar. As forças celestiais estão à disposição para lhe ajudar a vencer, mas o diabo, com a natureza pecaminosa, vai tentar te destruir. E uma das estratégias que ele tem tido êxito é fazer cristãos viverem vidas frustradas, vidas arrasadas. Estou na igreja, mas me sinto perdido. Estou na igreja, mas não confio na graça. Estou sendo fiel, mas pareço um infiel. É o seu coração tentando te enganar. E o apóstolo Paulo vivia esse drama: quero fazer o bem, faço o mal. O que eu prefiro, não faço. E o que eu não prefiro, é isso que eu faço. Natureza pecaminosa tentando vencer. E a solução: comunhão na primeira hora do dia. Adoração a Deus ao longo de todo o dia, no volante, no trabalho, na hora do almoço, à tarde, voltando para casa, no ônibus, ao deitar. Adoração durante todo o dia. E ser fiel ao Senhor. Ser fiel aos mandamentos do Senhor. Ser fiel a todas as coisas que o Senhor te pedir. Um servo fiel a Deus. Comunhão, adoração e fidelidade. E não deixe o seu coração te enganar. A luta vai até o final. A luta vai até o final. Mas um dia nós venceremos a final em Jesus Cristo. Amém? Mas sabe o que Cristo disse para Paulo, para o apóstolo Paulo? Você não vai ficar sozinho nesse drama, apóstolo Paulo. Filho, você não vai ficar sozinho. Quando o apóstolo Paulo disse assim: esse espinho na carne que acaba comigo, eu me sinto fraco demais, me sinto um pequeno. Aí Deus disse assim: filho, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é fraco, tem vontade de fazer o que é mal. Você se sente pequeno, filho, fique tranquilo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
O meu poder se aperfeiçoa é na humildade. O meu poder se aperfeiçoa é na submissão e na dependência de mim, Paulo. Filho, fique tranquilo. E aí ele diz assim: filho, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez eu esteja falando para alguém que tem vivido uma vida cristã frustrada, dentro da igreja, mas se sentindo perdido, tentando viver os mandamentos do Senhor, mas se sentindo um fracassado. Eu queria te dizer hoje, comunhão, não quero ler a Bíblia, não gosto de ler a Bíblia, não estou entendendo nada, é o seu coração querendo te enganar. A lição é difícil demais, não consigo estudar, é o seu coração tentando te enganar. Leia a Bíblia, ainda que não esteja entendendo inicialmente. Procure um livro mais fácil, leia um salmo, um evangelho, mas não deixe de ler a Bíblia. Comunhão com Deus na primeira hora. Saia adorando a Deus no trânsito. Não se importe se passarem na sua frente, deixa passar. Chegue no trabalho, tampe os seus ouvidos às propostas indecorosas, desonestas. Estou em adoração a Deus. Deus vai cuidar de mim. Volte para casa na plenitude da fidelidade a Deus e descanse em paz, confiando que a graça do Senhor é suficiente para a sua salvação. Amém? Deus abençoe a você. Que a graça do Senhor te baste nesta hora e neste dia. E que você vá para casa na confiança de que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Comunhão, adoração e seja fiel ao Senhor. Amém. Nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos, assim como os nossos amigos. O convite foi lançado, estamos reforçando. Às 15 horas estaremos novamente aqui na igreja para a continuação da programação. E gostaríamos que tanto os nossos irmãos como os nossos visitantes estivéssemos aqui para nós aprendermos mais e para assim estarmos crescendo em Cristo Jesus. Nós convidaremos então o nosso irmão Robson, irá cantar mais uma música e depois nós estaremos encerrando a programação desta manhã. Ao nascer o sol, eu olho para cima e sinto que Deus está ali. Sentimento profundo eu sinto agora em saber que Ele me amou. Deu sua vida só para me salvar. Fez um sacrifício em meu lugar. Foi tão grande a dor que Ele sofreu para me libertar, para me resgatar e mostrar que o seu amor não tem fim. Eu quero estar, Senhor, em tua casa. Eu quero sentir a tua presença, estar aos teus pés é o que preciso. Muito obrigado
Ao nascer o sol, eu olho para cima e sinto que Deus está ali. Sentimento profundo eu sinto agora em saber que Ele te amou. Deu sua vida só para me salvar. Fez um sacrifício em teu lugar. Foi tão grande a dor que Ele sofreu pra me libertar, pra te resgatar e mostrar que o seu amor não tem fim. Eu quero estar, Senhor, em tua casa. Eu quero sentir a tua presença, estar aos teus pés é o que preciso. Muito obrigado por cuidar de mim, meu Salvador. Eu quero estar, Senhor, em tua casa. Eu quero sentir a tua presença, estar aos teus pés é o que preciso. Muito obrigado por cuidar de mim, meu Salvador. Meu Salvador, eu te agradeço. Depois desses versos, falando do drama do apóstolo Paulo, o primeiro verso que se segue diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele falou do drama, mas em seguida ele já disse a tônica da sua vida: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E em Coríntios ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Um dia nós vamos estar livres dessa inclinação para o pecado. Um dia nós vamos estar livres desse coração enganoso. Jesus Cristo voltará para buscar e salvar aqueles que confiam nele, aqueles que estão em comunhão, em adoração e buscam ser fiéis ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Dá-nos a sinceridade do apóstolo Paulo de abrir o coração e dizer a verdade do que está acontecendo no íntimo da nossa vida. Queremos ser humildes, mas temos dificuldades em pedir perdão. Queremos ser mansos, mas somos agressivos com as pessoas. Queremos ser verdadeiros, mas não somos. Ajuda-nos a olhar para os méritos de Jesus Cristo, confiando no poder da salvação que nos é outorgada pela justiça de Cristo, e não viver, Senhor, essa força que a natureza pecaminosa traz, nos dizendo que nós somos culpados, pecadores, indignos, frustrados, fracassados, porque nós não temos mérito nenhum, mas nós confiamos em Jesus, que tem todos os méritos e que vai salvar por sua maravilhosa graça cada um de nós. Não permita que o nosso coração nos engane, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida de comunhão diária, de estudo da Bíblia, de oração, estudar a lição diariamente, estudar a meditação, meditar num salmo, um verso da Bíblia. Ajuda-nos a sair de casa com os olhos abertos, mas orando, agradecendo, pedindo, suplicando forças, misericórdia. Ajuda-nos a viver a adoração a Ti em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos a olharmos para a Tua palavra e, a despeito do que o homem diga, do que a maioria faça, ajuda-nos a fazer o que é correto, o que é honesto, o que é verdadeiro. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos a seguir a Tua palavra. Ajuda-nos a nos espelharmos na Tua lei. E então, ó Deus, confiados na Tua graça, repousarmos tranquilos na certeza de que estamos salvos por Tua maravilhosa graça. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, que confia, tem a esperança de que logo, logo o Senhor voltará e acabará com esse drama, com essa luta interior que a gente vive todos os dias. Ajuda-nos a vencer por Jesus enquanto estamos neste mundo de pecado. E então, naquele dia, possamos todos ser transformados e então perfeitos, incorruptíveis, viver para sempre com o Senhor. Despede-nos abençoados e em paz, com muita paz no coração, ó Deus. Eu lhe peço que nos leve em paz para os nossos lares, em segurança, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém.
Jesus.